Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputadas. A escolha da epígrafe do projeto de lei que dá mote ao debate de hoje tem múltiplas dimensões estruturais que vão de encontro ao contexto e aos desafios de tornar Portugal num país mais sustentável e coeso. Portugal não pode conviver mais com a ideia de que não está a aproveitar todo o seu potencial agrícola, florestal e silvopastoril. Portugal tem de saber aproveitar e rentabilizar de forma plena os recursos que dispomos e, ao mesmo tempo, garantir a produção sustentável de bens agroalimentares, aumentando a nossa soberania alimentar e, ao mesmo tempo, ter capacidade para olhar para a floresta como um ativo e um recurso precioso para conseguirmos mitigar os efeitos das alterações climáticas. No entanto, existem alguns constrangimentos que muitas vezes impedem esse desiderato. Temos um tecido empresarial agrícola e florestal envelhecido, o acesso à terra por parte de jovens agricultores é difícil, temos uma propriedade rústica demasiado fracionada que impede o seu correto ordenamento, gestão e escala, temos dificuldades crónicas na identificação da titularidade dessa mesma propriedade. Senhor Presidente, senhores deputados, com o avançar do processo do cadastro simplificado, ficaremos a saber, finalmente, entre outros aspectos, a quantidade que muitos estimam ser substancial de terrenos que irão ficar classificados como sem dono conhecido. Aponta-se que esse número irá ultrapassar 1 milhão de hectares de terra, a esmagadora deles a norte do Rio Tejo, onde o micro e o minifúndio predominam. Não podemos esquecer que terrenos abandonados sem dono conhecido aumentam significativamente o risco de incêndio rural, impedem a sua compra e venda e inibem o seu aproveitamento produtivo, sustentável e com rentabilização económica. De igual modo, sabemos que o mercado fundiário é marcado por algum imobilismo, uma vez que mais de 51% das transações são devidas à transmissão hereditária. Esse facto dificulta e muito o acesso dos jovens ao fator de produção de terra, que se revela condição essencial para a sua instalação. Por isso, Sr. Presidente, senhores deputados, não estranhem que 5 anos depois o Grupo Parlamentar do PS apresente nesta Câmara um projeto de lei que propõe a criação de um sistema integrado de gestão de terras, que engloba o Banco, a Bolsa e o Fundo de Mobilização de Terras, completando assim o quadro legal que na altura se apelidou de Reforma da Floresta. Convém recordar que esse diploma, o do Banco de Terras, foi o único que não obteve aprovação nesta Casa, tendo sido reprovado com os votos contra do PST, PCP, CDS e PEV. Convém sublinhar que o diploma agora apresentado não compromete os princípios constitucionais da propriedade privada e não ignora o que foi feito desde então. Deste modo, o Banco de Terras acolherá os terrenos sem dono conhecido, assim como as propriedades rústicas do domínio privado do Estado e dos institutos públicos que se revelem disponíveis para arrendamento e ou venda, sendo que o Fundo de Mobilização de Terras será o instrumento financeiro e de gestão que garantirá a agilidade necessária à sua dinamização e funcionamento, com base nas receitas oriundas da sua atividade de arrendamento e venda. Associado a este propósito, pretende-se uma maior dinamização da Bolsa de Terras, que mantém o seu caráter voluntário, mas que passa a beneficiar de uma inserção num sistema integrado, assegurando assim a sua potenciação. Senhor Presidente, senhores deputados, este projeto de lei arquiteta uma solução que permite colocar milhares de hectares de terra à disposição de quem os queira utilizar, cultivar, ordenar e gerir. Dá preferência a jovens agricultores, a proprietários confinantes, a cooperativas, a pequenos agricultores, entre outros, e também não deixa de fora os candidatos desempregados e os candidatos com estatuto de refugiados. O abandono rural refletido nas propriedades sem dono conhecido, não facilitam a existência de instrumentos de gestão coletiva vocacionados para a propriedade rústica,
como são, por exemplo, as zonas de intervenção florestal, as entidades de gestão florestal e as áreas integradas de gestão de paisagem. Em suma, Sr. Presidente, Srs. Deputados, este projeto de lei, sendo reformista, não coloca em causa o direito da propriedade privada, possibilita preferencialmente o acesso à terra por parte dos jovens agricultores, convoca o Estado e os institutos públicos a participarem neste esforço conjunto de coesão e crescimento, ao combater o abandono dos terrenos rústicos, ao dinamizar e desenvolver os nossos territórios rurais. As alterações climáticas, a demografia, a inércia e o passar do tempo só agravarão o problema. O relógio está a contar. Por que esperar mais? Disse.